Olá, pessoal. Nessa aula, a gente vai começar a ver como é construído o objeto de negócio, né? Lembra que ao longo de todo o nosso curso, a gente fez uso do objeto de negócio para construir os nossos recursos, né? Então, se vocês lembrarem, a gente construiu relatórios, construímos tabela dinâmicas, construímos visão de dados, né? E com isso, a gente sempre precisou amarrar o nosso recurso a um objeto de negócio. Então, hoje, a gente vai começar a ver como é a construção de um objeto de negócio. Então, o que eu fiz? Para isso, eu separei o objeto de negócio que a gente utilizou no treinamento, né? Eu desenvolvi, que foi o cadastro de TEIs, né? E a gente vai entrar na codificação dele e a gente vai estudar como ele foi construído, tá? Então a gente vai fazer aí um overview e um passo a passo de como ele foi construído. Então, num primeiro momento, a gente vai ver toda a estrutura do código, né? Para a gente entender as principais, os principais métodos, os principais parâmetros, né? E a classe utilizada, né? E depois a gente vai fazer uma utilização dele, um debug online aqui, para a gente ver o comportamento do objeto de negócio conforme a gente vai consumindo ele aqui no Smart View. Ok, pessoal? Então, eu ainda não sei como eu vou estar dividindo essas aulas, né? Porque eu não sei exatamente o tempo que a gente vai levar. Mas a gente vai, a gente vai fazendo o treinamento, né? E ao longo do treinamento e das demonstrações, eu vou verificando se a gente deve cortar ou não a aula, né? E começar numa próxima. Ok, pessoal? Então, vamos começar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o objeto de negócio aqui que a gente construiu, tá? Que é o cadastro de TEIs. Então, como é que a gente faz? Vou entrar aqui. Então, para construir esse objeto de negócio, a gente precisa criar uma rotina, né? Desenvolvida na linguagem TLPP, tá? Então, é necessário que a gente faça a construção do objeto de negócio nessa linguagem, porque a gente vai precisar de recursos dessa linguagem que o ADVPL não nos entrega, tá? Então, é por isso que a obrigatoriedade de fazer em TLPP e não em ADVPL. Então, vamos entrar aqui na rotina, tá? Esse aqui é o objeto de negócio que a gente usou no nosso treinamento, tá? Então, vamos ver mais ou menos como é a estrutura dele. Então, vocês podem ver aqui que ele tem três includes, tá? É, um deles é referente à classe Integration Provider, que faz com que a gente consiga transitar os nossos dados para o Smart View. Tá? Então, essa classe é responsável por fornecer os dados criados no nosso objeto de negócio para o Smart View. Então, descendo aqui, a gente tem um método new, que é o método construtor da classe. Temos um método getData, que é responsável por pegar os dados, né, da nossa consulta, ou através de query, ou através de um DB-seek numa tabela, né? Então a gente pode posicionar numa determinada tabela e percorrer os dados dessa tabela e ir alimentando esse método getData. Tem o getSchema, que é o método responsável por preparar a estrutura dos campos que vão ser visualizados em tela. Né? Então, através desse método, a gente vai definir quais são as colunas, qual é o comportamento que essas colunas vão ter. Se é uma coluna de texto, se é uma coluna de data. Então, esse método ele é responsável pela forma com que o nosso objeto de negócio vai ser demonstrado lá. Tá? O getStruct é o método que a gente usa para poder montar a estrutura interna dos campos. Então, é através do getStruct que a gente vai definir quais são os campos que a gente vai levar no nosso objeto de negócio, quais são os tipos de dados que esses campos vão ter. Tá? Então, basicamente, são esses quatro métodos aqui, tá? Que a gente vai utilizar no objeto de negócio. Então, vamos dar uma olhada mais ou menos nas estruturas aqui do nosso código. Então, como vocês podem ver, as primeiras linhas do nosso código, né, são linhas de include, né, onde a gente vai fazer o include padrão do Proteus, o include do MS Object, que é necessário, e o include, esse aqui o principal, que é do Integration Provider. Né? Então, basicamente, esse include aqui é o que vai nos fornecer acesso, tá, ao decorator ou annotation, né, que a gente vai precisar fazer uso para definir algumas propriedades da nossa classe. Tá? Aqui, eu defini um namespace para minha classe, tá? Esse namespace ele funciona da seguinte forma: eu coloquei aqui, né, como o prefixo dele SV, de Smart View, e aqui o com para qual área essa minha classe vai ser agrupada. Então, eu defini aqui o seguinte: toda classe que eu desenvolver para o compras, eu vou colocar essa classe no annotation sv.com. Toda classe que eu fizer para o faturamento, eu vou colocar no namespace sv.fat. Então, com isso, eu consigo organizar e agrupar as minhas classes, e aí fica melhor para eu conseguir tanto visualizar e também qual é o objetivo também do namespace. Fazer com que, de repente, eu tenha o mesmo nome de classe utilizada com objetivos diferentes. Então, eu consigo ter uma classe
uma classe teste para o compras e uma outra classe chamada teste para o faturamento. E elas não vão ter conflitos. Por quê? Porque elas vão estar implementadas abaixo de de uma categoria diferente, de um namespace diferente. Então, vamos dar uma olhada aqui na prática, como é que ficaria o conceito aqui do namespace. Então, eu tenho aqui, né, o meu RPO, né, o meu ambiente que eu estou posicionado. Vamos dar uma consultada aqui. Então, quando eu botar aqui sv.com, ó, vocês vão perceber, ó, que se eu colocar sv.com, eu só tenho essa minha classe aqui abaixo do meu namespace, ok? Por exemplo, se eu pegar aqui somente do meu RPO customizado, sem olhar os fontes do Proteus padrão, vocês vão ver que eu só tenho o compras, tá? Se eu botar só SV ponto, então eu já tenho aqui, ó, um objeto de negócio que eu criei para o cadastro de cliente. Eu botei SVCAD, por quê? Porque eu entendo que é um cadastro que ele não é exatamente para o compras, né? Então eu coloquei também como padronização todo tipo de cadastro que ele transita em várias áreas diferentes, eu estou colocando abaixo de CAD, né? Então, eu tenho objetos de negócio, né? Por exemplo, aqui do lançamento contábil, a classe que eu construí. Eu coloquei abaixo do namespace sv.ctb, né? Então, para vocês entenderem, para resumir, o namespace serve para organizar os nossos códigos, né? As nossas classes, né? E também facilitar e prevenir possíveis conflitos entre nomes de classes iguais. Ok, pessoal? Então, vamos seguir aqui para o nosso código de novo. Então, aqui, o namespace, eu já expliquei para vocês. Aqui, nessa linha 7, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um annotation para o framework aqui T-Report Integration Provider. Então, o que a gente está passando aqui através desse annotation aqui? Como é que a gente faz o annotation, tá, pessoal? A gente usa o arroba aqui na frente do recurso, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está passando algumas propriedades, tá, pro Integrate Provider. Então, a gente está dizendo que o nosso objeto de negócio ele vai ficar ativo. A gente está dizendo que a área do nosso objeto de negócio é o SIGA.com, a tabela principal utilizada no nosso objeto de negócio é SF4, o nome do nosso objeto de negócio ele vai ser tipo entrada saída, o alcance do nosso objeto de negócio, a área, né, vai ser Brasil, tá? Então a gente pode botar aqui específico de uma área, como exemplo Brasil, Argentina, ou deixar all para todas as áreas, tá? Aqui a gente define digamos assim, um período mínimo de corte, né? Ou seja, aqui a gente está definindo que o nosso objeto de negócio ele só vai ter um comportamento 100% da release 23.10 em diante, né? Então, ou seja, se alguém tentar utilizar o nosso objeto de negócio em releases anteriores, ele vai travar porque ele não vai se comportar de forma correta, ok? E aqui, esse último parâmetro é dizer se a nossa tabela ela pode ser customizada lá no seu uso, tá? Então a gente pode definir aqui se a tabela é customizada, ok? Então, com isso aqui, a gente fez o decorator ou o annotation, tá? Então, é um recurso aqui utilizado também em outras linguagens. Por exemplo, uma linguagem que a gente começou a fazer uso, né, que é o Angular, né, para a construção aí de rotinas em POI, ele faz uso também do decorator, tá? Para poder o quê? Fazer anotações em propriedades da classe. Ok, pessoal? Bom, então aqui é a minha classe principal, né? Eu chamei essa classe de tipo entrada saída Smart View Business Object. Qual é uma das vantagens aqui da gente estar utilizando o TLPP, né? Se vocês repararem, o nome da classe aqui é bem grande, né? Seria impossível a gente colocar o nome de uma função em ADVPL com esse tamanho. Então já é um benefício aí do uso do TLPP, né? Então, geralmente, a gente coloca o nome da classe, né, descrevendo para que ela vai ser usada, né? Então a gente começa aqui parar de escrever código, né, colocando umas nomenclaturas aí que não fazem o menor sentido, né? A gente usava muito isso no ADVPL por conta da limitação de tamanho, né? Então, a gente vai deixar de botar aí, por exemplo, TST 001, hatch 005, né? Então, a gente vai começar agora a contextualizar o nosso código, né? Então, as nossas funções e as nossas classes vão passar a ter um nome mais contextualizado, tá? Porque a linguagem nos dá esse benefício de notação longa, ok? Essa classe, ela está herdando, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Para o objeto de negócio funcionar, a construção da nossa classe, ela precisa herdar a classe pai que está abaixo desse namespace aqui, ó. Tudo isso aqui é o namespace, tá? Que agrupa essa classe principal aqui, que é o Integrated Provider, tá? Então, essa classe aqui, ela está sendo herdada para a minha classe aqui, ok? Então, a minha classe herda
todas as propriedades e os métodos da classe Integrated Provider. Como que a gente faz isso, tá? Usando esse, desculpa, pessoal, usando esse comando from, tá? Então a gente define a nossa classe, tá? E herda a classe principal, ok? Então com isso a gente vai conseguir fazer uso das propriedades e dos métodos da classe Py, ok? Então aqui eu defino algumas propriedades para minha classe, tá? Já utilizando também um outro benefício do TLPP, a gente consegue utilizar escopo, tá? Tanto de propriedades, escopo escopo de visão, tanto de propriedade, quanto de classe, quanto de método, tá? Então a gente pode definir o escopo daquela propriedade, a gente pode definir o escopo do método e a gente pode definir o escopo da classe, tá? Então, aqui eu defini uma propriedade, tá? E defini o escopo dela como protect, tá? O que esse escopo nos traz, tá? Essas propriedades só vão estar visíveis para métodos, né, dentro da nossa classe ou através de herança, ok? Então, qualquer rotina que utilize a nossa classe externa, por exemplo, se a gente instanciar um objeto da nossa classe, né? A nossa classe aqui, tipo entrada-saída aqui, né? Que é a nossa classe. Se a gente criar uma user function, né? Fizer um instanciamento da, da nossa classe nessa user function, né? Criar uma instância da nossa classe nessa user function, a gente não consegue acessar as propriedades da nossa classe diretamente, tá? Por conta do escopo, tá? Da nossa propriedade, ok? Então a gente está aqui encapsulando aqui as nossas propriedades a serem visíveis somente dentro dela, tá? Através dos seus métodos, tá? Então eu estou definindo aqui um array, que para que vai servir esse array? Vai servir para guardar todos os campos que a gente vai utilizar no nosso objeto de negócio, tá? Estou utilizando um outro array de estrutura. Esse array vai me facilitar para definir a estrutura dos campos, né? E os tipos, tá? Estou criando um objeto, tá? Também estou criando uma propriedade do tipo objeto, tá? Que vai ser utilizada lá para poder passar os dados para o Smart View, tá? E estou criando também uma propriedade CAlias, que é do tipo texto, tá? E eu vou utilizar também para poder definir o alias lá da query, né? Então, eu estou definindo essas propriedades. E também estou tipando também essas propriedades. Se vocês repararem aqui, ó, todas as propriedades, elas estão tipadas. O que é isso e qual é o benefício? É mais um recurso da linguagem TLPP. Então, agora, a gente consegue trabalhar com variáveis tipadas, propriedades tipadas, métodos tipados, tá? Então, com isso, quando a gente cria a nossa propriedade e o nosso método, a gente já está dizendo para o compilador que aquela propriedade só aceita, ou aquele método só aceita, ou aquela variável só aceita aquele tipo, tá? Então, a gente tem um ganho muito grande de erros em tempo de execução, tá? Porque na hora da compilação, o nosso próprio linter já vai reclamar, digamos assim, se a gente tiver atribuindo um valor que não é compatível com a tipagem daquela propriedade ou daquela variável, tá? Então eu entendo que é mais um benefício aí de confiabilidade e de segurança do nosso código, tá, pessoal? Deixa o código um pouco mais burocrático, deixa a codificação um pouco mais complexa, mas acostumando, vocês vão ver o ganho aí de confiabilidade no código de vocês, tá, pessoal? Então aqui, eu estou definindo os métodos da classe, tá? Então eu estou definindo aqui 4 métodos. O método construtor da classe, que é o método new, tá? Estou definindo esses métodos, tá? Como public. Por quê? Porque eles vão precisar ser acessados por fora da nossa classe, ok? Então esses métodos aqui, eu tive que definir eles como public, tá? No nosso escopo. Estou definindo que esse método retorna um objeto, tá? Então eu já estou definindo, eu já estou tipando o retorno desse método, tá? O método getData definido como public. Aqui, ó, pessoal, se vocês repararem, também a gente está os parâmetros passados por esse método, para esse método, eles também podem ser tipados. Então vocês vão ver aqui, eu estou passando o parâmetro npage para definir o número de página, tá? Estou definindo que ele é do tipo numérico, tá? Estou passando um objeto, um parâmetro objeto, que é o filter, que vai servir para a gente receber filtros vindo da tela, tá? Estou tipando como tipo objeto, tá? E definindo que esse método ele vai retornar um objeto, ok? Então, o método getSchema. Para que a gente vai estar definindo esse método aqui? Então, estamos definindo o método como public, porque ele também vai precisar ser acessado fora da nossa classe, e ele está retornando também um objeto. Ok, pessoal? E aqui, o método getStruct, aí sim, eu posso definir ele como protect. Por quê? Porque ele é um método interno. Então, ele vai ser utilizado internamente para a nossa classe, para prover a nossa classe da estrutura dos campos que a gente vai trazer para o nosso objeto de negócio. Então, qual é a recomendação, pessoal, da questão do escopo de variável, de escopo de propriedade, escopo de método? A gente sempre tenta colocar o escopo mais restritivo, tá? Então, o que é isso? A gente
tenta colocar, o primeiro escopo mais restritivo seria o private, né? Que é o escopo privado. Então, com isso, ele só consegue ser utilizado, né, dentro do bloco da qual ele foi construído, tá? Depois, a gente pode migrar, né? Caso o escopo private não possa ser utilizado, em algumas situações ele não pode, a gente utiliza o escopo protect, tá? E só em últimas condições a gente utiliza o escopo public, ok? Então, geralmente, o mais recomendado é a gente privar tudo e passar os parâmetros, né, através de métodos, tá? Então a gente consegue passar parâmetros para nossa classe através de métodos, né? Então, com isso, pessoal, a gente viu a estrutura principal da nossa classe, ok? Como o vídeo já está ficando longo, eu vou cortar esse vídeo, tá? E a gente vai começar depois ver com mais calma cada método desse aqui, ok, pessoal? Vejo vocês na próxima aula, obrigado.